Olá! Nessa videoaula, veremos como funcionam as coordenadas retangulares e polares no AutoCAD. Iniciaremos com as coordenadas retangulares. As coordenadas retangulares elas são reconhecidas por um x, y, z. Conforme eu falei em um vídeo anterior, nós temos aqui plano, a representação aqui do nosso plano cartesiano x, y, z saindo para fora aqui da tela, tá? Saindo para fora da tela. E eu posso estar usando, eu já mostrei também aqui na barra de status as coordenadas, até como é que a gente mostra, oculta e tira essa parte de visualização também das coordenadas. Tá? Então, se eu quero fazer uma linha com coordenadas, eu posso muito bem entrar no comando line, L, Enter, usei o barra de espaço como Enter, nesse caso. Veja que está pedindo, no caso, o primeiro ponto, e agora eu posso entrar com a coordenada retangular, mas uma retangular que a gente chama de absoluta. Absoluta por quê? Porque é sempre uma coordenada com relação ao 0,0 do nosso plano cartesiano. Então, eu vou colocar aqui uma coordenada 50,50. Então, veja que a coordenada é separada por vírgula. Decimal separa-se por ponto. Vou pressionar Enter. Ficou uma coisa meio estranha aqui, porque exatamente ele pegou o primeiro ponto, mas eu vou usar o scroll do mouse para me afastar assim um pouquinho, tá? E também para me aproximar usando o pan. A gente viu no vídeo anterior como é que a gente trabalha com isso, usando o scroll para cima, para baixo, a gente se aproxima ou se afasta, né, do mouse, e pressionando o scroll e mantendo ele pressionado, a gente fica com esse efeito da mãozinha para localizar o que a gente quiser. Pois bem, esse primeiro ponto é o ponto 50,50. Vamos imaginar agora que eu queira um próximo ponto. Eu vou colocar também com coordenada retangular. Vou colocar como coordenada retangular absoluta, com relação ao 0,0 do nosso plano cartesiano. Primeiro 50,50, o segundo eu vou dizer que é 100,100. Pressionar Enter. Perceba, então, tem um primeiro ponto, o segundo ponto, né? Vou pressionar Enter para finalizar o comando line. Então, eu tenho aqui o primeiro ponto 50,50, o segundo ponto 100,100. Esse é uma linha desenhada com coordenadas retangulares absolutas. Eu posso desenhar também uma linha com coordenadas relativas. Por exemplo, a coordenada relativa, como é que ela funciona? Olha só, eu vou entrar com o comando line, tá? Entrei em comando line, L, barra de espaço, ele vai pedir o primeiro ponto. Vamos colocar também 50,50 nesse caso como primeiro ponto. Veja, 50,50 é uma coordenada retangular absoluta, porque está com relação ao 0,0 do teu plano cartesiano. Então, perfeito, porque pegou no mesmo ponto, obviamente 50,50. Mas vamos imaginar que eu queira desenhar essa linha aqui com um tamanho de 200, de 200 unidades na horizontal. Então, como é que eu faria isso? Eu poderia usar outra coordenada retangular absoluta para fazer isso tranquilamente. Por exemplo, se aqui é 50,50 e eu preciso de uma linha de tamanho 200, então no Y permaneceria 50, obviamente, e no X andaria 200. Então a coordenada correta seria 250 no X e 50 no Y, seria o próximo ponto. Então eu faria assim, 250 no X, 50 no Y. Pressionei Enter para finalizar aquele ponto, e agora mais um Enter para finalizar o comando line. Veja, o tamanho dessa linha é exatamente
de 200 unidades de desenho. Nesse momento eu não estou trabalhando com milímetros, com centímetros, mas apenas com unidades de desenho. Bom, tem uma outra forma de a gente fazer essa mesma linha, usando aí coordenada retangular relativa. Como é que ela funciona? Bom, primeiro eu vou apagar essa linha, tá? Eu vou apagar essa linha. E apagando essa linha, eu vou reconstruí-la. Vou entrar de novo no comando line, L, Enter. O primeiro ponto eu vou fornecer 50,50. Agora, o próximo ponto eu quero usar uma coordenada retangular relativa, não mais absoluta. Sempre quando se falar absoluta, a coordenada é referente ao 0, 0 do teu plano cartesiano. Mas agora eu quero uma relativa, desenhar uma linha horizontal de tamanho 200, mas usando agora a coordenada relativa. O primeiro ponto eu entrei como coordenada retangular absoluta, 50,50, tranquilo. Mas como é esse segundo ponto? Você vai colocar agora assim, para ser relativo, você vai sempre usar na entrada de coordenadas o sinal de arroba. Veja, eu coloquei lá embaixo o arroba, tá vendo? Nesse momento, quando a gente coloca o arroba, o 0, 0 do teu plano cartesiano, ele fica exatamente em cima do último ponto que você entrou, que no caso foi 50,50. Ele vai provisoriamente para cima desse ponto. Ele esquece o 50,50 e ele faz ali no 50,50 o 0,0. Bom, se o meu 0,0 está aqui, porque ele viu o arroba que eu entrei, se eu quero desenhar uma linha de 200 na horizontal, fica fácil, porque a próxima coordenada, então o x, ele tem que andar 200 no x e 0 no y, porque o 0, 0 está exatamente nesse momento exatamente naquele ponto onde o cursor está parado nesse momento. Então, quando eu pressionar Enter, veja, ele fez o segmento de linha, eu vou pressionar um Enter para finalizar o comando, e aí eu tenho um segmento de 200 unidades de desenhos, onde o primeiro ponto foi 50,50 e o segundo ponto foi arroba 200,0, fazendo com que a gente tivesse aí... eu fiz um de 200, né? O certo é exatamente de 200, porque aqui era 00, né? Ele foi 00 e aqui ele tem um tamanho de 200. Então, do mesmo jeito. Então, essa é a nossa coordenada retangular. Eu vou apagar, clicar no Erase e vou apagar essas linhas. Né? Então, a gente clica no Erase, ele pede para selecionar, eu selecionei. Né? Eu pressiono a barra de espaço para finalizar o comando, isso a gente viu nas aulas anteriores. Bom, existe também, além do sistema de coordenadas retangulares, existe o sistema de coordenadas polares. O sistema de coordenadas polares, eles não são conhecidos como uma coordenada x, y, mas sim eles são conhecidos com uma variável d de distância, e aí existe um sinal menor que no lugar da vírgula e um ângulo, né? Um sinal menor e um ângulo. Então, como é que funciona esse sistema? Então, vamos imaginar agora que eu queira, né? Trabalhar com o sistema de coordenadas polares. Imagine que eu queria desenhar então uma linha de tamanho 200 a 30 graus com eixo X. Como é que eu faço isso? Tá? Sem usar nenhum tipo de artifício de cálculo de seno, cosseno, cateto oposto ou hipotenusa, cateto adjacente. Veja, eu vou entrar no comando line, tá? Eu vou entrar no comando line, vou clicar em qualquer ponto, não me interessa aqui a coordenada, qualquer ponto, cliquei. E eu quero uma linha que ela seja de tamanho 200 a 30 graus com eixo X. Então, o que é que eu faço? Eu posso usar aqui uma coordenada polar relativa para o segundo ponto. Quer ver? Eu vou colocar arroba como para a próxima coordenada. Então, se apareceu arroba, o 00 veio para cá. Veio exatamente para cima onde o cursor está mostrando aí.
Agora, a primeira variável que eu vou colocar é a distância, o tamanho da linha que eu quero que... né, qual é o tamanho que essa linha deve ter? Eu quero que ela tenha tamanho 200. Então, vê, tamanho 200, essa linha vai ter tamanho 200, e agora eu preciso dizer qual é o ângulo que eu vou largar ela. Então, para dizer qual é o ângulo, obrigatoriamente você tem que botar o sinal menor. Veja, não tem uma vírgula aqui, tem um sinal menor. O sinal menor ele vai assumir a função da vírgula, né? No caso, para o sistema de coordenadas polares. E agora eu vou colocar 30 graus, só 30, não precisa colocar nem o símbolo do grau, é só 30. Veja, arroba 200 menor 30. Pressionei Enter, ele finalizou aí a entrada do ponto, eu vou pressionar Enter. Veja, se eu tivesse colocado menos 30, ele teria feito para baixo. Por default, na instalação do CAD, né, do AutoCAD, quando a gente usa e forma ângulos positivos, ele vai né, no sentido anti-horário. E se é negativo, ele vai no sentido horário. Quer ver? Vamos fazer essa mesma linha clicando em qualquer ponto daqui, né? E o segundo ponto como coordenada polar relativa com um ângulo de menos 30 para ver o que vai acontecer. Vou entrar no comando Line, vou clicar em qualquer ponto da tela, vou colocar então como segundo ponto arroba. Opa, se foi arroba, então 00 passou provisoriamente para cá. Eu quero agora a minha distância, 200, menor, agora que menos 30. Então vocês percebam que ele fez a linha para baixo. Eu vou pressionar Enter e aí ele finaliza a nossa linha. Então, as coordenadas polares elas podem ser muito utilizadas para o desenho de linhas inclinadas, que tenham você consiga detectar, ou seja, informado um ângulo, né? Seja informado o ângulo ou que você queira exatamente na tua peça, você precisa fazer ela inclinada e você tem essa angulação, você sabe qual é o ângulo e você vai fornecer ela dessa maneira. Então essa foi a aula mostrando um resumo aí das coordenadas retangulares e polares.